Tereza, vamos repercutir também aqui a fala, né, do Tarso Genro. Ele escreve um artigo aí aqui no 247, né, no portal do 247, no site, defendendo, né, o título do artigo é Com Olho em Gaza, ele defendendo, né, a política de legitimação de dois estados, é o programa máximo e mínimo na conjuntura para tentar um período de paz, afirma aí o Tarso Genro, que é advogado político filiado ao Partido dos Trabalhadores, foi governador do Rio Grande do Sul, prefeito de Porto Alegre, ministro da Justiça, ministro da Educação e ministro das Relações Institucionais do Brasil, defendendo aí, né, a criação aí e o reconhecimento aí do Estado palestino, né, conjuntamente aí com o Estado de Israel. Um artigo também interessante, né, é do Vladimir Safatli, né, que é filósofo. Ele coloca aqui o suicídio de uma nação e o extermínio de um povo. Né? Ele é professor titular do Departamento de Filosofia da USP. Sobre esse título aí, né, o Vladimir Safatli, o suicídio de uma nação, o extermínio de um povo, né, ele abre aspas, o Hamas não será destruído porque ele tem um sócio que precisa dele para sobreviver. E esse sócio é o Benjamin Netanyahu, escreve o filósofo Vladimir Safatli. Em resumo, ele diz que esse objetivo, né, do governo de extrema-direita do Netanyahu, né, de Israel, de eliminar o Hamas, é uma falácia, porque ele está colocando que são dois lados de uma mesma moeda. Né? O Netanyahu precisa do Hamas para se sustentar no poder, para continuar no poder. São as duas faces aí de uma mesma realidade miserável. O Hamas e o governo de extrema-direita de Netanyahu, porque, segundo ele, é exatamente a política praticada pelo governo de extrema-direita de Israel, né, hoje encabeçada aí pelo Netanyahu, que leva e fomenta a própria criação do Hamas, o próprio crescimento do Hamas, como nós vimos aí, exatamente nesse governo de extrema-direita. Então, não é apenas uma opinião, né, do Vladimir Safatli, são fatos, né? Esses fatos demonstram claramente que toda essa política de opressão, de miséria, né, o que foi falado também muito bem lá pelo Eduardo Moreira, lá no CL Notícias, falando que o inferno não cria, né, franciscano, né? O inferno é desse inferno que se cria o Hamas, né? Dessa opressão que é realizada contra o povo palestino, né? Como foi do inferno lá nos presídios brasileiros, onde não havia nenhum tipo de zelo a mínimo, né, pela questão humanitária aos presos, né, nos presídios brasileiros, que surgiu o PCC. Né, exatamente, ele surge para apresentar algum tipo de proteção do inferno, né, que surge ali as milícias ali no Rio de Janeiro, né, para supostamente apresentar também algum tipo de proteção e, infelizmente, contando até com um apoio, né, inocente aí de boa parte da população que vê nas milícias realmente um refúgio de proteção, quando, na verdade, é mais inferno, mais violência e mais falta de paz na sociedade. Então, ele faz aí essa avaliação, né, que exatamente essa política do governo do Netanyahu, de extrema-direita, que leva o crescimento do Hamas, e não haverá o extermínio propalado aí pelo governo de extrema-direita. Então, o que ocorrerá será realmente a morte de civis, de mulheres, de crianças, de forma indiscriminada, e uma guerra insana que precisa ser contida, né? Mas que, infelizmente, não vemos aí atitudes concretas para conter essa guerra. Passo para você, Tereza, fazer as suas considerações aí.
Oi, realmente quem sofre nessa disputa política, dessa construção dessa greve insana, né? São as crianças, as mulheres, o ataque ao povo palestino. Esse povo que vem tentando sobreviver, como foi colocado, né? Atrás das muralhas, né? Sem liberdade, e ao mesmo tempo eles atacam as mulheres, né? Que foi o caso, como aconteceu naquele hospital, né? Milhares de pessoas se refugiando no espaço e sem pena, sem dó, o exército israelense está matando milhares de pessoas, né? Isso é muito cruel, né? As guerras, elas são criadas pelo poder econômico, pela extrema direita, com o intuito de domínio, né? E os ataques, isso aí, acontece o que está acontecendo na Palestina. É muito cruel ver a situação que está lá hoje. E não há, eu vejo, não há pressão internacional. O governo Lula tem chamado, mas o imperialismo americano não tem feito o que ele tem que dar um basta na guerra, né? E outros países, né? Nós estamos aí vivendo a situação da Rússia e Ucrânia, agora lá na Palestina. Isso, até onde vai isso? Esse novo momento da história da humanidade, por interesses aí, a extrema-direita tentando se reerguer no mundo, ocupar os espaços, mas com uma política insana, né? A política do neonazismo, no fascismo, e matando, né, matando o povo de uma forma geral. Então é uma situação muito grave. Eu acho que já passou de dar um basta, já passou da ONU se reagir. E outros países, eu estou achando muito, vendo tudo isso, não está abalando, realmente o movimento da sociedade ainda está muito fragilizado contra esse momento dessa guerra. E eu estava vendo uma reportagem, milhares de mulheres que estão na faixa de Gaza, grávidas, né? Estão vivendo numa situação de calamidade pública e social. E como fazer o mundo reagir? O mundo tem que reagir, porque são crianças sendo mortas, as crianças que nem chegaram ao mundo. Que direito que tem esse de um homem de bombardear, matar milhares de crianças e mulheres dentro da Palestina? Como do outro lado também o Hamas não tem que... Eu acho que a construção da paz ela tem que ser buscada a todo momento tem que se construir a paz, todo momento tem que se construir, que nós temos que conviver nesse mundo, desse universo terrestre, né? Ninguém é dono disso, dessa nave, né? Da Terra, estamos todos aqui para sobreviver. Por que o poder econômico articulado com grandes financiadores de armas, indústria armamentista, né? Provocam tanta guerra pela humanidade, matando pessoas inocentes, que muitos nem têm a compreensão. É o que aqui no Brasil começou a dar um passo, né? No governo, se diz governo genocida, armando a população. Isso é criando ódio, investindo que as pessoas não vivam mais em paz, e sim que criam ódio, se odeiam. Essa ideia dessas igrejas também no mundo separatista, né? Fundamentalista, separatista, que separa as pessoas. Se você pertence a uma, você não pode estar se relacionando com a outra. Que mundo cruel, né? É um mundo cruel demais. Assim, de pensar por que um ser humano tira o outro do seu caminho, exclui, discrimina, tudo isso numa linha fascista, né? Numa situação grave, né?
Mas é isso aí, você colocou muito bem. E sua live ficou excelente sobre a situação da guerra na Palestina. Obrigado. Tereza, então, não, seu depoimento aí é comovente, porque, de fato, essa guerra aí, para a gente que está aqui distante, é um horror, né? Não tem como uma pessoa não sofrer com isso, não se doer com isso, não se horrorizar com isso. Então, Acho que vamos passar agora para o site, né, do ICL Notícias. Eu queria também prestar esse depoimento à iniciativa lá do ICL, que mandou, né, a jornalista Heloísa Vilela, né, como correspondente lá na Cisjordânia, mais lá especificamente em Ramallah, e trazendo, né, um olhar a partir de um ponto, do ponto daquelas pessoas que estão sofrendo aquela opressão, porque uma guerra assimétrica não tem como comparar o Hamas com o exército de Israel, que é um dos exércitos mais bem treinados, mais bem equipados do mundo. São faixas de terras ocupadas, no qual, então, tem essa distorção da mídia de querer colocar, né, em condições de igualdade o exército de Israel, o Hamas. Não existe essa paridade de armas, não existe essa paridade de forças. Colocou uma mãe israelense sofrendo a perda de um filho, que também é igual a dor de uma mãe palestina que também perdeu o seu filho. Mas, para ter algum tipo de isonomia, como muito bem colocou a Heloísa Vilela, ela teria que ter ali 7 mães chorando da Palestina, porque essa, no momento, é a proporção de morte. E nenhuma morte deveria ser aceita, nem de israelense, nem de palestino. Nenhuma mãe deveria estar chorando pela perda de um filho, como você colocou muito bem. Então, isso aí é muito triste, é um horror, e a gente vê que a comunidade internacional, infelizmente, não está se mobilizando como deveria para impedir essa guerra, para o cessar-fogo. Né? Nós falamos aí na nossa contribuição, né, humilde contribuição aí para essa guerra, como, né, as 5 maiores empresas aí norte-americanas na questão de defesa tiveram aí um ganho com essa guerra aí nas suas ações, e a Sexta, né, que é uma empresa britânica, também teve um ganho aí com suas ações, mostrando que a única coisa hoje que é vista por parte aí, né, do Ocidente, os estadunidenses e países hoje aliados, né, aos estadunidenses ali no pacto ali da OTAN, infelizmente, ver a guerra como um ganho econômico. Infelizmente, é essa a realidade que está colocada. Então, eu queria aqui dar esse depoimento, parabenizar o ICL por ter mandado essa jornalista fantástica, né, que é a Heloísa Vilela, para fazer essa cobertura. É importante que haja, né, esse reconhecimento, né, Tereza, porque iniciativas como essa aí fazem toda a diferença, porque ela trouxe uma visão a partir de um ponto, que é do ponto dessas pessoas que estão sofrendo na pele toda essa opressão que ocorre ali na Cisjordânia, que ocorre na faixa de Gaza. Então, o ICL Notícia, ele vem falando o seguinte: Israel avança por terra e diz ter destruído mais de 150 alvos subterrâneos do Hamas. Porta-voz do Exército de Israel reforça que Palestina devem ir para o sul de Gaza. Então, ontem e hoje à noite teve um ataque maciço, né, do Exército de Israel ali na faixa de Gaza. Estudos apontam que a quantidade de bombas que já foram despejadas ali
na faixa de Gaza é superior, né, ao que foi lançado, né, as bombas nucleares que foram lançadas em Nagasaki, né? Então foi feito aí esse comparativo, né? Então é uma situação pavorosa, e aí foi feito aí um ataque maciço, cortando energia, cortando luz, e a denúncia para que essa ofensiva brutal aí do exército de Israel ali na faixa de Gaza não seja transmitida, né, por outros veículos alternativos, e que prevaleça apenas as imagens, né, e a narrativa, né, das redes, né, de opinião e de informação e de transmissão ocidental, né, porque muitos palestinos, através do seu celular, filmam imagens e mandam para esses veículos alternativos, e mostra aí essa barbárie. E isso aí, com o corte de energia, evidentemente, não será mais possível. Prosseguindo, Tereza, porta-voz do Exército de Israel reforça que palestinos devem ir para o sul de Gaza, né? Então, isso aí também, muitas vezes, é uma estratégia de guerra, né, para causar o pânico, para que as populações desses locais se sintam esse terror, e isso aí também já é uma arma, né, de guerra, né? Ainda que eles não façam nada ali naquela faixa ali do sul de Gaza, isso aí já causa um impacto enorme